Primeiro, dizer que hoje nós temos aqui um encontro um tanto ou quanto inédito, que normalmente nós fazemos aqui mensalmente, mais ou menos mensalmente, né? A gente traz pessoal que escreve ficção, né? Em prosa, né? E hoje nós vamos ter poesia, né? Hoje, através das canções do Caetano, e também vamos ter o lançamento, depois o Leonardo fala melhor sobre isso. Tá? Hoje a conversa é sobre poesia e a convidada é a Márcia Fragua, autora de It's a Long Way, O Exílio em Caetano Veloso, Garota FM Books 2024, fruto da pesquisa de mestrado em letras na USP. Ela é doutoranda em teoria da literatura, literatura comparada, na nossa UERJ, né? Sempre nossa UERJ. Me lembro do Tom Jobim, quando recebeu o título do doutor honoris causa, ele falava UERJ. Eu gosto desse negócio de UERJ, Banerj. Nossa UERJ. Está quando a nossa UERJ, é bolsista CAPES, e é bacharela e licenciada em História pela Universidade de São Paulo, e pesquisa tropicalismo, contracultura, ditadura militar, exílio, canção popular e poesia. Trabalha com crítica e ensaio. Seu livro reflete sobre o modo como as perseguições perpetradas pelos militares fraturou, no geral, o campo das artes e da cultura no Brasil no final da década de 60, e, em particular, o tropicalismo, com o exílio de seus dois principais artífices, Caetano e Gil, né? A análise das canções que compõem a obra fonográfica do cantor e compositor Caetano Veloso, produzido no período entre a prisão, 69, e o retorno ao Brasil, 72, os álbuns Caetano Veloso, 69, Caetano Veloso, 71, e Transa, de 72. Esses dois últimos no exílio em Londres. Busca evidenciar e interpretar a construção de uma poética do exílio. Para esta conversa, convidamos Leonardo Davino de Oliveira, professor de literatura brasileira do Instituto de Letras da UERJ, onde coordena o Laboratório de Estudos de Poesia e Voco-Performance, bolsista de produtividade do CNPq, pró-cientista UERJ-FAPERJ. E também vamos ter o lançamento do livro, como eu mencionei antes, né? Lamber a Língua 2, né? Voco-Performance. Passo a palavra agora para o Leonardo, mas antes eu queria convidar a todos que no dia 26 nós vamos ter aqui a Ana Kiefer falando sobre o livro dela no muro da nossa casa, que é um livro que também trata da questão dos nossos anos de chumbo, anos bravos, na ditadura militar. Passo a palavra para o Leonardo. Bom, boa noite também. Agradeço a presença de vocês, agradeço muito ao Renato, agradeço a toda a equipe da Casa Dice pelo apoio, pela recepção, pela parceria, já várias parcerias, e é muito bom, né, a UERJ ter esse espaço aqui, que é um braço muito afetivo da UERJ, que o João César também, né, administra coordena com muito carinho, a Cida, enfim, tem uma equipe muito nossa, né, da UERJ. Bom, nessa noite, como o Renato adiantou, a gente vai conversar, eu tenho a alegria, a honra de conversar com a Márcia Fraguas, que é uma conversa, né, Márcia, que a gente já vem tendo há um bom tempo, só para situar, talvez, né, quem não conhece o nosso diálogo. A Márcia me convidou para participar da banca de mestrado dela, que é justamente o resultado é esse livro, né, o It's a Long Way, lá na Universidade de São Paulo, na USP. E quando eu comecei a ler o trabalho da Márcia já para a arguição, eu falei, eu quero ela. Eu preciso da Márcia. E aí o Canto da Sereia foi, né, de mão dupla. Eu falei, vem para a UERJ é tão bacana, a UERJ tem a Casa Dice. Bom, enfim, e aí desde então a gente está junto. Aí a Márcia fez o doutorado e está com a gente, e é também uma parceira muito importante no laboratório, né, de estudos de poesia e voco performance que a gente
onde a gente vem exatamente desenvolvendo ali um trabalho de audição crítica de discos que a gente vem considerando importantes na discografia, né, na formação, o que o Enzo acabou de dar um curso lá, que o Enzo chama de lírica cancional, que é essa formação sentimental do Brasil através da música, né? Então, Márcia, é uma alegria, né, estar com você, fico até emocionado. Mas o que eu acho interessante quando o Renato falou, né, que em geral esse projeto ele convida mais escritores, né, de ficção, e eu fiquei pensando, mas esse livro ele tem um tom ensaístico, né? E talvez a gente possa começar por aí, que você comente como é que surge essa pesquisa, e qual a importância dessa pesquisa. Claro que eu acho que é importante você situar o momento que você tem a ideia do projeto, como que esse projeto se desenvolve ali naquele momento. É pandemia, né? A Márcia desenvolve isso na pandemia, as implicações disso, e como é que isso, acho que a gente tem estudantes aqui, é também importante até como metodologia, né? Para pensar como que se desenvolve esse projeto em tempos difíceis, porque o tema é um tema difícil, como o Renato também já adiantou, né? Ditadura e a fratura, como você usa esse termo, muito preciso para tratar daquele momento, e também pandemia, governo autoritário de novo. Como é que isso reverbera na pesquisa, né? E depois no resultado do livro? Depois eu vou ter outras perguntinhas. Bom, eu queria agradecer o convite. Obrigado por me receber, Renato. Eu fui alçada à categoria de escritora agora, né? Eu costumo me perceber como uma pesquisadora, e quero começar a minha fala respondendo a questão dos tempos difíceis, né? Como o Léo me apresentou, eu faço parte do LEVE, né, do Laboratório de Estudos de Poesia e Vocal Performance. Essa semana nós recebemos um pós-doutorando lá da USP, o Daniel Saraiva, e ele termina a fala dele dizendo da importância de se valorizar as redes, né? Que, como pesquisadores, a gente não faz nada sozinho, né? Então, é muito importante fazer com que as coisas circulem, né? E nós somos uma comunidade, né? Essa palavra que está tão batida, uma comunidade acadêmica de professores, alunos, pesquisadores, estudantes de graduação, de pós-graduação, né? E é um dia de luto para a nossa comunidade, né? A gente teve uma perda ontem, lá no prédio da UERJ, uma aluna que morreu. E acho que é importante a gente falar dessa questão de tempos difíceis e saúde mental, né? Eu desenvolvi essa pesquisa durante a pandemia, que foi um momento muito difícil, e percebo que há também muita angústia na pós-graduação e também na graduação, né? Mas, sobretudo, na pós, com essa coisa de que a gente é obrigada a produzir tanto, a atender esse imperativo do Lattes, e muitas vezes a gente se medir o próprio valor pelo que a gente faz, né? Se a pesquisa é boa, se a pesquisa não é boa, se a gente é bom, não é bom. Eu queria dizer para vocês que tem vida para além disso, né? A pesquisa é só uma coisa que a gente faz, a academia é só uma coisa que a gente faz, tem outras coisas. Então, assim, a maioria não sabe que a minha primeira formação é psicologia. Então, se vocês sentirem angústia, se vocês sentirem necessidade de conversar, procurem um amigo, procure a Faculdade de Psicologia da UERJ, que tem atendimento, procure um centro de atendimento psicossocial. Não sofram sozinhos. Uma comunidade, ela cuida de si mesma e ela cuida dos seus, né? E esses casos reiterados que acontecem na UERJ está sinalizando que, de alguma maneira, como comunidade, a gente está falhando. Então, essa é uma coisa que eu não podia deixar de dizer na abertura desse evento, porque nós estamos de luto e não dá para ignorar isso. E o meu trabalho aborda essa questão de luto, né? Eu escolho estudar o exílio de Caetano Veloso como uma espécie de case, porque eu entro na Universidade de São Paulo, no curso de História.
eu presto a FUVEST no final de 2011 e entro em 2012, é um momento em que a Polícia Militar começa a marcar sua presença no campus da Universidade de São Paulo, dando geral em alunos negros, apontando arma e todo esse tipo de coisa. E logo depois a gente tem os levantes de 2013, e logo depois a gente tem o impeachment de Dilma Rousseff, né, da presidenta Dilma Rousseff, e em seguida a gente começa a perceber que vai surgindo na sociedade brasileira uma nostalgia do AI-5, uma nostalgia de ditadura, e nisso vem a ascensão da extrema-direita até que ela chega ao poder, né? Eu termino o curso, né, eu me formo em História em 2016. Eu já vinha na História, porque a USP nos possibilita ter acesso a todas as outras universidades, as outras faculdades dentro da universidade. Então, eu comecei a direcionar o meu curso de História para a coisa da canção, né? Uma universidade, a coisa da canção, né? O objeto não identificado. Porque a USP tem seus quadros, né? José Miguel Wisnik, o professor Luiz Tati. Então, há um entendimento na USP de que a canção ela é um modo legítimo de compreensão da realidade brasileira, né? A canção, em inúmeros momentos, ela que está com o dedo no pulso ali, entendendo o que está acontecendo na sociedade brasileira, quais são as transformações, né? Qual é a temperatura histórica. E eu fui fazendo a minha graduação toda voltada para isso. Fui fazer cursos na Escola de Comunicação e Artes, no Instituto de Estudos Brasileiros, na Faculdade de Letras. Quando eu me formo e está esse rebuliço político no Brasil, a minha questão era a seguinte: como é que a gente tem dois nomes da estatura de Caetano Veloso e Gilberto Gil, que estão aí, que estão com uma obra consolidada, que a gente canta, sabe, de cor? Como é que ninguém fala nada, né? Assim, que eles um dia foram presos políticos, foram exilados políticos. Como é que não tem nenhum estudo de grande fôlego sobre isso, né? Aqui e ali você vê artigos interpretando canções desse período, mas você não tinha nada, assim, um trabalho de grande fôlego, vamos dizer assim. E aí eu resolvi levar essa questão para o mestrado. Na época não tinha orientador disponível na História. Aí eu me aproximo do professor Ivan Marques e pergunto para ele: vou prestar o mestrado aqui, se eu passar você me orienta? Ele falou: vamos embora, se você passar eu te oriento. Eu passei, ele assumiu a orientação e assim começa a pesquisa, né? Só que aí a gente é atropelado pela pandemia. E a gente começa a viver no Brasil uma espécie de fantasmagoria dos anos de chumbo. Um governo muito autoritário, né, com muita desinformação, com perseguição ao campo cultural, ao campo da educação, né? E eu escrevendo esse texto isolado da minha família por 2 anos. A minha família só tem gente idosa, né? E sem perspectiva de vacina, e eu sem saber. Tinha dia que eu parava e falava assim: por que eu estou escrevendo isso, gente? Eu vou pegar essa doença, não vou nem chegar no final da pesquisa. Mas deu tudo certo no final, né? Então, eu utilizo o Caetano como um case da seguinte maneira: o que é a história individual dessa grande personagem da cultura brasileira? O que essa história pessoal nos ilustra e nos ensina sobre uma história coletiva, recente, do Brasil, né? O que está aí que ainda não foi mexido e que fica voltando, esse recalcado que não cessa de se repor? Né? Porque a gente teve uma anistia que foi negociada, os crimes da ditadura não foram julgados e punidos. Então, assim, tem uma violência que sempre se repõe nas práticas sociais, nos discursos, nesses desejos que estavam ali rondando isso tudo. E aí eu resolvo mergulhar na obra do Caetano para tentar minimamente entender, né, o que estava acontecendo, né, para onde é que a gente estava indo. A grande alegria é que, em algum momento, ele descobre que eu estou fazendo essa pesquisa. Eu recebo um sinal de Paula Lavigne dizendo: fala para ela que, se ela quiser, ele conversa com ela. E aí ele me cedeu uma entrevista
por e-mail, em que eu tive a oportunidade de conversar com ele, fazendo essa ponte entre o ontem e o hoje, né? E foi uma conversa muito proveitosa. Não sei se eu te respondi, está no final do livro, todo mundo começa pelo final, eu não culpo ninguém. Não, respondeu sim. Pensando agora, talvez, num modo mais capítulo a capítulo, né? Você analisa 3 discos, que são o disco branco, considerado o disco branco, de 69, o de 70 a 71. Isso, 71. Gravado em 70 ou 71, isso. Comenta, então, esse disco branco, né? O que é que você identifica de singular nesse disco branco? Claro, você vai dizer que está no livro que é um disco que o Caetano grava aqui, mas ele nem chega a ver o resultado das gravações. Como é que você percebe essa obra que ele, na verdade, não tem controle do final, né? Porque o Caetano, me parece, a gente que pesquisa ele um pouquinho, sabe que ele é muito atento a tudo que ele faz, e já nesse disco branco, me parece, você sinaliza isso, há uma fratura, inclusive, no modo de execução da obra do Caetano. Bom, esse disco ele passa por um processo muito singular, né? Porque quem entende de gravação de disco sabe que a voz é a última coisa que você coloca numa gravação, né? Mas Gil e Caetano ficam presos aqui na Vila Militar de Deodoro por 2 meses e meio e depois passam por 4 meses de prisão domiciliar em Salvador. Não estava proibida a radiodifusão das músicas, mas eles não podiam ser fotografados, não podia ter exposição da imagem deles, né? Então, eles ficam morando lá em Salvador e negociam com a ditadura. A gente é músico, né? A gente precisa fazer disco, a gente precisa ter uma maneira de viver, né? E eles têm permissão para gravar um disco cada um. Só que o estúdio que estava disponível em Salvador é um estúdio com questões técnicas muito precárias, né? Quando eles começam as gravações lá e depois isso chega na matriz da Poligram, entende-se que aquilo não era aproveitável, né? Então, Gil e Caetano eles fazem um combinado que Gil escreveria assim os rudimentos do que seriam os arranjos e ele tocaria violão junto com o Caetano, com um metrônomo, e o Caetano gravaria as vozes em cima desses violões que estão ali sendo gravados. O Gil toca violão nesse disco, né? Isso que seria captado ali, né, as vozes e os violões, isso seria mandado depois para o produtor, né, o Manuel Barenbaim, e o arranjador, que foi Rogério Duprat, para que fosse colocado os instrumentos da banda, né? Colocasse baixo, guitarra, bateria, etc. Quando isso é finalizado, o Caetano e Gil já estão voando para o exílio, né? O Caetano fala que ele não chegou a ouvir o disco, né? Mas tem uma história de uma conversa aí dele com o Torquato, um encontro em Paris, que seria para entregar o disco. Então, assim, eu não sei se ele viajou com esses discos, se Guilherme Araújo leva. O fato é que tem isso, né, de entregar o disco para Torquato. Torquato está fazendo caminho inverso, logo depois Torquato vai voltar para o Brasil, né? E os baianos eles vão primeiro para Lisboa, mas não ficam lá porque tinha uma ditadura também de extrema-direita, né? Era Marcelo Caetano. Depois eles vão para Paris, não ficam em Paris, porque Paris está sofrendo um rescaldo de maio de 68, então é uma cidade muito repressiva com os estrangeiros, sobretudo estrangeiros negros, e aí eles resolvem ir para Londres, né? Então tem essa particularidade de ser um disco muito fraturado, de trazer canções que ou são versões de canções de outros compositores, ou canções que já haviam sido lançadas antes, por exemplo, Atrás do Trio Elétrico, né? Eles estavam presos, né? E foi um grande sucesso no Carnaval de 68. Eles são liberados da prisão na Quarta-feira de Cinzas. Eles vão saber disso depois, né? Gil e Caetano. E tem poucas canções que são inéditas, né? Acho que são 4 canções inéditas, se eu não me engano: The Empty Boat, Alfômega,
que é de Gilberto Gil, tem aquele experimento em parceria com o Rogério Duprat, que é o Acrilírico, e tem mais uma, Irene, que é a única canção composta por Caetano na prisão. Comenta um pouco, Márcia, mas eu queria focar justamente na Irene e no Acrilírico. Me parece que na Irene tem talvez o que Haroldo de Campos chamaria de um princípio esperança. Ele está na prisão, né, o Caetano, e ele lembra do sorriso dessa irmã, né, e ele faz essa canção que, se a gente coloca no quadro, né, ela se lê ao contrário também, e esse sujeito que é símbolo de uma alegria e que também está ao contrário na prisão, Irene, e ao mesmo tempo o Acrilírico, que é esse experimento, poesia, verbo, voco, visual, né, como os concretos dirão, mas que ao mesmo tempo me parece o oposto de Irene nesse sentido, né? É uma canção mais, você vai tratar disso, a tropical melancolia, né? É mais melancólica, e ela fecha o disco justamente com o Caetano, que durante toda a sua obra cantou de modo elogioso Santo Amargo da Purificação, e ele termina dizendo Santo Amargo da Putrificação, né? Como é que isso né, reverbera na sua leitura? Bom, começando por Irene, e aqui te cito, serei obrigada. Para quem não sabe, eu conheci o Léo na pandemia. Ele não sabe que eu conheci ele, não. Eu perseguia ele na internet, ele fazia umas lives, falava nos eventos, e eu ficava perseguindo. Onde que esse cara vai aparecer? Eu ficava tomando notas e tal. Aí eu conheci o teu blog, né, o Lendo Canções, e lá você vai falar... Não, mas é importante para falar de Irene, né? Você vai falar da questão do palimpsesto. E tem uma coisa em Irene, para além desse princípio esperança, né, e dele lembrar do sorriso da irmã, que ele diz que parecia Ava Gardner, né? Essa canção é uma espécie de rasura de Marinheiro Só. Né? Se você coloca os versos no quadro, você vai ver que são os versos das duas canções dialogam, né? E ele vai dizer assim, foi a única canção que eu fiz quando eu estava preso, mas, na verdade, parece que tem uma memória de alguma outra coisa que se inscreve ali, e essa outra coisa era o recôncavo, sempre o recôncavo, né? Assim, como ele diz lá em Trilhos Urbanos, né? Que a coisa traduzir, né? O Santo Amaro e o recôncavo, você tem ali a presença de Marinheiro Só, e parece que ele repõe uma letra falando desse lugar de origem que seria a irmã, né? Eu quero ir, minha gente, eu não sou daqui, eu não tenho nada, quero ver Irene dar a sua risada, né? Que está muito próximo de eu não sou daqui, eu não tenho amor, eu nunca lembro os versos, sou da Bahia, sou Salvador, exato. Então é muito interessante como que essa única canção que é escrita durante a prisão, ela já apresenta um procedimento que está espraiado por esses discos, né? Que é alguma coisa que você vai lá, você faz uma rasura em cima de algum outro texto que já estava lá, né? Caetano vai e faz essa rasura poética e também linguística, porque no disco de 71 você vai ter a rasura do inglês em cima de uma coisa que você sente e chega a ouvir embaixo, que é a língua portuguesa, né? Então, eu acho que a Irene aí, ela é um índice de uma coisa muito maior, né? É mais só do que a irmã. É esse lugar para onde ele quer voltar, que é esse lugar de origem, que é a família, que é Santo Amaro, que é o recôncavo, e que, no limite, vai dar no Transa, né? O Transa é a grande obra de retorno a isso. Já o Acrilírico, eu acho que ele pega muito ali. Primeiro, que foi acreditado como um experimento dele e do Rogério Duarte, e isso é um erro de crédito, porque, na verdade, é com o Rogério Duprat, né? O experimento é dele e do Duprat, né? Eu acho que tem muito a ver com o clima daquele texto que ele faz para o show de despedida, que é um texto extremamente melancólico, e que dialoga muito também com o clima que está em The Empty Boat, né? Como se tudo isso foi um sonho que
que foi sonhado errado, ninguém é profeta em sua própria terra, né? Eu agora sou um palhaço, estou aqui, vou fazer vocês rirem, né? E aí eu entendo o Santo Amargo da putrificação, né? Ele parte para o exílio com um sentimento muito forte de ter sido injustiçado e assim, eu não diria uma amargura, mas há um desencanto muito grande e uma não compreensão de por que ele está passando por aquilo, que é muito explicável pelo processo da própria prisão, né? Porque nunca explicam para eles por que eles foram presos, né? Todo dia que ele era chamado para depor, ele falava, agora vão me contar por que eu estou aqui, e isso nunca vinha, né? E, recentemente, a gente entendeu, e isso já tem ali um sinal naquela conversa com o agente da repressão que foi treinado nos Estados Unidos, e que aparece ali o relato em Verdade Tropical, né? De que era uma questão por causa dos costumes, né? Hoje a gente sabe que Caetano foi preso porque a música dele era considerada subversiva e desvirilizante, né? Você vê que essa história de desvirilizante está aí circulando, é um perigo, né? Então, ele parte para o exílio com esse sentimento, né? Muito diferente de Gilberto Gil. E, como eu sou historiadora, eu gosto muito de me apegar às questões materiais, né? Porque as pessoas falam, o Gil na cadeia saiu convertido ao... Como é que chama aquela prática? Macrobiótica, se iluminou. Claro, né, gente? A situação de prisão dele foi completamente diferente da prisão do Caetano, né? Ele conseguiu negociar que trocasse o arroz pela aveia, né? Ele teve acesso a um violão, ele compôs, acho que 4 ou 6 músicas na cadeia, porque ele teve acesso a um violão. Quer dizer, a relação dele foi muito mais amistosa com os carcereiros do que o que foi a experiência de Caetano, e Caetano relata isso, né, no Verdade Tropical, e agora na Separata, lá o Narciso em Férias, tem o documentário, quer dizer, isso é público e notório, né? Então, eu creio que essa amargura tem muito a ver com esse sentimento, que ele precisa decantar, e isso vai acontecer já em Londres, né, no disco de 71. Eu acho que o que fica sintomático, me parece, em Acrilírico, é essa impossibilidade de cantar, né? Ele não canta mais. Caetano declama, se a gente ainda pode usar esse termo, né? Sempre Uma coisa que é interessante, assim, também de lembrar, ele deu um depoimento, acho que para Sueli Ronick, em que ele diz que o que ele queria fazer como segundo disco era um disco experimental. E ele fala isso, ele fala, se eu não tivesse sido exilado, eu ia fazer uma coisa experimental com a linguagem, ia ser uma coisa mais radicalizada. E me parece que quando ele... Não é por acaso que quando ele volta do exílio, o que ele vai fazer é Araçá Azul, né? É uma espécie de dívida que ele tem com ele mesmo e que ele vai pagar essa dívida, né? Experimentando no Araçá. Eu acho que isso é uma coisa que eu pergunto para ele na entrevista. Eu não me lembro o que ele diz, porque já tem muito tempo e eu não fico relendo. Mas eu pergunto se Acrilírico era um índice de algum lugar para onde o trabalho dele poderia ter ido. Eu acho que ele fala alguma coisa assim, não dá para saber o que teria acontecido se eu tivesse ficado, né? Mas tinha esse desejo, né, de assim, meu segundo disco vai ser um disco experimental. E o disco de Londres? O disco de 71, ele diz que ele vai a reboque, né? Que todas as decisões tomadas de para onde ir, onde morar, que ele ia a reboque porque ele estava muito deprimido com a situação, né, da prisão e do exílio. Ele estava realmente, ele fala, né, foram anos de absoluta escuridão para mim, né? E é muito interessante porque a rotina dele era ver televisão, estudar inglês e não sair de casa ou receber os amigos que iam lá no apartamento que acho que o Haroldo, né, que batiza de Capela Sixtina, porque ele morava na 16 Redesdale Street, né, em Chelsea, me parece. Acho que a primeira casa deles é em Chelsea. E ele é abordado por um profissional do ramo, um produtor, né, Ralph Mace, que era de um selo que era ligado à gravadora aqui do Brasil e que propõe para ele e para Gil que cada um gravasse um disco,
né? Caetano, como sempre, com aquela conversa, né, de vou fazer feio, porque o Gil, nossa, deve ter canções e tal. Mas o que ele mostra para o produtor pergunta, tem mais? Volta aqui semana que vem, né? E é muito interessante o processo desse disco, porque assim é a primeira vez que ele vai ter essa relação de uma banda que é formada e que vai performar ali no disco em torno da voz, né? Eu acho que esse disco de 71, para a gente que estuda vocal performance, ele é um prato cheio, porque ele é o disco da voz do Caetano. E tudo, se você ouve uma boa versão desse disco com bons fones de ouvido, você vai entender que tudo está gravitando ao redor da voz dele, da respiração, da emissão, né? Então, ele chega a dar uma entrevista para as páginas amarelas da Veja, em 1970, em que ele diz, né, eu gostei muito da experiência de gravar com a banda. E o que ele vai colocar ali, os motes das canções, é um disco realmente de canções do exílio, porque vai aparecer ali as circunstâncias da prisão, a circunstância que ele achou que ia ser fuzilado, mas que iam levar ele para raspar o cabelo e raspar a barba, né? E é uma parceria com Gilberto Gil, que é In the Hot Sun of a Christmas Day. Tem essa coisa sensacional que é a Asa Branca, de ser a única canção cantada em português, né? E que era uma canção que era cantada em bailes para as pessoas dançarem, né? E ele vai lá e revela a vocação profunda dessa canção, da entoação dessa canção, né? E comove até mesmo Luiz Gonzaga, né? Quando ouve. E a gente tem canções palimpsescas, como, por exemplo, a inspirada na Lydia Clark, né? Que é If You Hold the Stone, né? Que ali você tem camadas muito claras mesmo. Ele ali cantando em inglês, com o coro embaixo, cantando Marinheiro Só. A letra em inglês que ele está cantando é em cima da melodia de Marinheiro Só, e a cada volta dos versos vai aumentando a intensidade, como se a canção fosse a coda de Hey Jude, que é uma canção muito importante para ele quando ele está preso, né? Para quem não sabe, o Caetano desenvolve rituais obsessivos na cadeia e rituais muito intrincados, cheios de detalhes. E assim, para encurtar a conversa, quando tocava Hey Jude no rádio, na obsessão dele, ele pensava, vai acontecer uma coisa muito boa. Se tocar em tal horário, eu vou ser libertado tal dia antes do almoço, né? Então, tem essa coisa de, né, quando eu ouvia Hey Jude, eu via os portões da prisão se abrindo, né? E para mim, essa é a última rasura nesse palimpsesto, nessa canção específica, né, If You Hold the Stone, porque vira a coda de Hey Jude, né, no final, em que ele assume a língua portuguesa, ele vai citar outras canções, né, vai dizer que ele não é dali, que ele não quer estar ali, né, e naquela intensidade, que nem o Nanananá lá dos Beatles, né? Tem Maria Bethânia, que eu acho que é a canção em que, pela primeira vez, ele traz o procedimento da gemedeira, que depois vai aparecer em Asa Branca e que depois vai aparecer no Araçá Azul, quando ele voltar para o Brasil, e que vai ser a base da trilha sonora que ele faz para o São Bernardo, do Leon Risman, né? Quando o Leon o convida para fazer a trilha, ele fala, isso não vai dar certo, o Graciliano não gostava de música. Aí o Leon fala, faz aquelas coisas que você fez lá no disco, que você faz em Asa Branca, né? E aí as cenas são projetadas e ele cria em estúdio aquilo, né? Ele vendo as cenas, fazendo a gemedeira, sobreposição de vozes. É um trabalho realmente incrível, porque ele volta... Esse disco parece que é o que dá esse caminho para ele, para essa coisa mais experimental que ele estava buscando, né? Agora, é um disco tristíssimo, ele tem notas no encarte de uma pessoa da gravadora de lá que não menciona que ele é um exilado político, né? Então, quem está recebendo aquilo lá não tem a menor ideia o que aquela pessoa está fazendo ali, mas tem aquela capa muito contundente, né? Que, inclusive, aparece no Ainda Estou Aqui, numa licença poética de pelo menos 6 meses. Né? Ela aparece no dia que o Rubens Paiva é preso no filme, e a gente sabe que foi no aniversário do Rio de Janeiro, em 1971,
ou 70, não me lembro, 71. O disco sairia 6 meses depois, né? E o agente da repressão levanta o disco e você vê a capa do disco e o Caetano ele está lá deprimido, mas está olhando muito firme para a câmera, né? E tem muito a ver com a crônica que ele escreve quando sai a foto dele e de Gilberto Gil sorridentes na capa da Fatos e Fotos, em cima com a notícia de que Marighella havia sido assassinado, né? E ele escreve a crônica para o Pasquim dizendo: nós estamos mortos, ele está mais vivo do que nós, né? Mas assim, ele está deprimido, mas não está morto, porque ele está com um olhar assim de enfrentamento na capa do disco, né? E na contracapa você tem o texto e você tem ele sentado ao pé de um monumento inglês sendo fotografado através de uma grade, né? Então dá essa ideia que a gente vai pensar, por exemplo, no Assum Preto, né? Nesse pássaro que está cantando, mas está preso, né? No limite está cego, né? Que é o caso de Assum Preto, né? Então é o grande disco do exílio, né? Desse momento. Eu falo que é um disco lunar. Tem um episódio que acontece no meio e depois vem Transa, que é um disco solar, né? O bom da pesquisadora historiadora é aquela licença poética do filme, né? O filme está errado. Por 2 vezes você citou o Marinheiro Só. E tem acho que uma parte considerável do seu livro, né? Porque eu estou chamando de ensaio, justamente por isso, porque você eu acho que apresenta chaves de leitura muito interessantes, para dizer o mínimo, desses livros. Você sabe que depois que está falando para a Fernanda agora à noite, né, que depois que eu li a sua dissertação ainda, eu falei, nunca mais eu vou conseguir ouvir Transa do mesmo jeito, vou chegar em Transa. E você sabe disso, eu já falei disso e falo disso para todo mundo que pergunta quem é Márcio. Eu digo, a pessoa que me fez reouvir Transa de um modo muito particular. Mas eu queria voltar a um ponto, né? Você por 2 vezes cita Marinheiro Só. E tem uma chave de leitura no seu livro que é a metáfora, que você chama de metáfora náutica, que você também já toma de empréstimo, mas que você desenvolve de modo muito singular, né? Comenta um pouco essa metáfora náutica. Pois é, sobretudo o Caetano fala que é uma boa intuição, né? Eu falei isso para ele, ele falou, olha, eu não tinha escrito ainda não, mas a intuição é boa. Porque, assim, no disco branco, a gente começa a entender que aquilo que é inédito apresenta uma urgência no modo como é cantado. Ele está com a emissão muito encurtada, né? Você consegue ouvir a respiração do Caetano nos fones, né? E tem uma coisa que parece, que me lembra muito o Rabo de Foguete do Ferreira Goulart. Quer dizer, tem uma urgência de alguma coisa que está em movimento ou está prestes a ser posta em movimento. Mas que nessas canções, sobretudo Os Argonautas, que é uma das canções inéditas que eu esqueci de falar, né? Nos Argonautas a gente percebe isso claramente, né? As imagens poéticas que são mobilizadas ali é de alguma coisa. É um dia que não amanhece, é um porto que não chega, navegar é preciso, viver não é preciso. E aí essa ambiguidade do viver não é preciso pesa muito nesse momento com uma pessoa que está passando pelo que ele passou, né? Ou seja, acabou de sair da prisão, está em prisão domiciliar e não sabe o que vai ser da vida dele, né? É Gilberto Gil quem vai negociar com o coronel, né? Que, bom, a gente tem família, a gente precisa trabalhar e o que a gente faz é compor e se apresentar. Como é que vai ser isso, né? Então eles viram um elefante branco pro regime militar, né? É um negócio, a gente vai ter que mandar essa gente embora, porque lugar aqui não tem, né? Depois de tudo que aconteceu. E a ditadura muito preocupada naquilo que os historiadores costumam chamar de produção de normalidade, né? Tem o famoso artigo do Paulo Henriques Brito sobre a temática noturna na canção popular dessa época, e aí a gente toma isso assim muito naturalmente, como se fosse só uma sensação de emparedamento, mas é importante que se diga que as pessoas na sala de jantar estavam mobilizadíssimas com o que viria a ser o milagre econômico, o aumento do poder de consumo, né? E uma ideia que vai se espraiando na sociedade brasileira de um Brasil grande, né? Ame-o ou deixe-o. Quer dizer, então
Então, se de um lado do discurso oficial você tem todo esse ufanismo e essa, vamos dizer, esse otimismo, né? É claro que o oposto disso vai ter que aparecer em algum lugar, né? E vai aparecer justamente em diversas canções desse momento em que, né, a ideia de cansaço, né? Oh, sim, eu estou tão cansado, né? Do já estou cansado e você também, né? Quer dizer, há uma sensação realmente de um esgotamento diante dessas coisas, né? E no disco branco você tem uma pletora, como diz o Caetano, de imagens que sugerem essa urgência de se deslocar para algum lugar que a gente não sabe para onde é que a gente está indo, né? E logo depois sai a notícia, né? Eles têm a permissão de fazer o show de despedida, que depois se torna o disco /69, né? Que é lançado em 72, e eles vão para o exílio. Mas parece que fica impresso, fica gravado nesse disco já uma certa intuição do que está vindo por aí, né? Que não vai dar para ficar aqui, né? E a gente também não sabe para onde é que a gente está indo, como eles não sabiam de fato, né? Bom, eu vou abrir para pergunta, mas pensem as perguntas enquanto ela vai responder essa minha última, que é Chegamos à Transa. Transa é esse disco, né, icônico, cool, enfim, que a juventude gosta, que me parece que é isso, né, Márcia? O Transa, ele tem uma juventude que permanece jovem, né? É fresco o disco, por mais que o tempo tenha passado, 50 anos passaram. Teve aquele histórico show na Marina da Glória, Woodstock. Mas ele parece jovem ainda, né? A gente pega alguém que esteja começando agora a tirar som e ouve Transa e se inspira no Transa. Está aqui, né? A capa do seu livro se inspira no Transa. Comenta, então, como é que você percebe essa jovialidade do Transa? Você fala disso aqui, mas comenta isso, como é que esse disco permanece jovem, quais procedimentos o Caetano se utiliza para isso, a própria banda que é utilizada ali, você já citou o Jades, etc., né? Bom, o Transa começa pelo nome, né? Tem uma polissemia aí, né? A gente tem agora o César Ribeiro, que não transa violência, e é engraçado ouvir um personagem numa novela do século XXI usando uma gíria desbundada, né? Porque transar, quando esse disco foi feito, não tinha meramente uma conotação sexual, né? Seria você, sei lá, eu estou transando uma tese, estou transando um projeto com o Léo, né? Estamos pensando em alguma coisa juntos, estamos planejando, estamos tramando, né? E sempre a gente está transando alguma coisa. Teve um episódio, né, quando o Caetano ele está terminando esse disco que é lançado em 71, Maria Bethânia consegue uma permissão com os militares para que ele venha ao Brasil para a celebração das bodas de casamento dos pais. Ele chega no Galeão e ele é sequestrado por agentes da repressão que levam ele para uma salinha e fazem uma série de exigências. Você não pode dar entrevista... você só pode dar entrevista por escrito, você não pode mudar o seu visual, você não vai cortar o cabelo, nem raspar a barba, porque eles aprenderam, né, lá de trás, vão dizer que é a gente, né? Ou seja, de novo, uma coisa, uma preocupação com uma produção de normalidade, né? E uma das coisas que os agentes da repressão pedem para Caetano é que ele gravasse uma espécie de jingle para a Transamazônica, né? Depois a gente ficou sabendo no Leve que teve mais gente que foi abordada nesse sentido, né? Eu achava que era só Caetano. Então, tem essa história do Transa, tem uma brincadeira com tudo isso, né? Esse nome Transa é a Transamazônica, é transar os projetos. Mas eu acho que, assim, para início de conversa, tem um apelo muito grande com a juventude, porque eu acho que tem a ver com o transa mesmo. Tem muito tesão nesse disco, tem muita vontade de viver, né? Porque depois que ele passa por esse perrengue aqui no Brasil, ele volta para Londres e ele diz que raspa a barba, resolve olhar com um olhar mais generoso o que Londres pode oferecer para ele, o verde dos parques e tal, e que ele não queria ficar triste o tempo todo, né? Então, ele tem essa ideia de montar uma banda
que tocasse ao redor do modo dele tocar violão, né? Porque eu não sei se vocês sabem, quando o Caetano estava no Brasil gravando, não era permitido que ele tocasse o violão dele para gravar as músicas, porque ele era considerado uma pessoa que não tinha assim muita destreza técnica, vamos dizer assim. Então sempre era outra pessoa que gravava os violões, né? Então Caetano brinca: a maior contribuição do exílio para a minha vida artística é que eu passei a tocar os meus violões, né? E ele gosta muito dessa experiência de tocar esse violão no disco de 71, de ser mais um na banda, né? De estar ali tocando com aquela banda. E aí ele tem essa ideia: agora eu vou escolher uma banda que vai tocar ao redor do meu modo de tocar violão, né? E ele escolhe o Jardim Macalé para fazer os violões e a direção musical, né? As baterias ficam a cargo de Tuti Moreno, Áureo de Souza, e o Moacir Albuquerque é importado diretamente da Bahia, porque, segundo Caetano, ele queria um contrabaixo baiano, e o contrabaixo do Transe é uma das coisas que mais me impressiona no disco. Não é porque eu também sou contrabaixista, mas realmente assim, o pulso do disco é uma coisa muito impressionante, e como que esse pulso responde a tudo que o Caetano está cantando, né? Você ouve no fone, o cara está fazendo uma coisa, o Caetano canta uma coisa, o pulso vai responder àquele universo semântico, né? Assim, vai falar de Dorival Caymmi, muda o pulso, né? Então é muito interessante. Eu acho que uma coisa que é pouco falada, eu bato muito nisso, tem pesquisador que até briga comigo por conta disso, né? É que esse disco não é um disco de rock, mas ele foi gravado como se fosse um disco de rock na meca do rock nos anos 70, que é Londres. Quer dizer, o Caetano está ali com Gil no rescaldo da swing em London, né? Assim, quando eles chegam em Londres, ainda tinha Beatles, gente, sabe? Assim, ainda lançava disco, tinha Rolling Stones, assim, David Bowie estava começando. Quer dizer, tem toda uma informação musical que está ali, e música gravada depende de tecnologia, né? Eles estão gravando um lugar que é assim, a ponta de lança tecnológica no mundo para gravar esse tipo de música. Então é uma banda muito azeitada, muito bem ensaiada, que toca ao vivo no estúdio, né? Tem um frescor, parece que eles estão fazendo uma jam session no estúdio, mas tem muito tesão também. Eu acho que essa decisão dele de voltar e falar assim, bom, talvez eu não possa voltar tão cedo, e talvez eu tenha que começar a olhar para um lado mais luminoso das coisas, né? E aí ele traz o Brasil lindamente para o disco, né? Em todas as canções. Como pesquisadora, eu gosto de dizer que o Transa ele é um disco impossível. Eu estou muito angustiada que eu fui convidada para falar do Transa na USP semana que vem. É a primeira vez que eu vou falar da pesquisa, porque eu fiz no período de pandemia, então você estava lá, você sabe que a defesa foi online, eu nunca falei presencialmente, né? Mas todas as vezes que alguém me pede para falar do Transa, sabe assim, você fala, ai meu Deus, lá vem, porque me parece um objeto impossível. Eu não consegui esgotar o que tem nele. Acho que ninguém consegue. Tem milhares de coisas que eu descobri depois que o livro está publicado. Por exemplo, Mora na Filosofia, né? Que aquele solinho de violão que o Jardim Macalé faz na entrada, ele está citando E Daí, do Miguel Gustavo, que foi gravado pela Aracide Almeida. E o Miguel Gustavo está ligado a essa história das canções ufanistas, mas, ao mesmo tempo, é uma canção que tem uma letra de amor louco, né? Tentaram impedir o nosso amor, e daí. E que, naquele contexto, informa que aquela canção também pode ser uma canção alfinetando os militares, né? Eu vou lhe dar a decisão, botei na balança, você não pesou, Mora na Filosofia, etc. Porque tem essa informação nessa frase que depois vai voltar no disco do Jardim Macalé, Aprendendo a Nadar, né, que ele grava a canção e aí ele cita na introdução, musicalmente, o Mora na Filosofia. Quer dizer, ele olha, tem esse olhar retroativo, né? Então é um disco assim que você não consegue esgotar, porque parece uma boneca russa, entendeu? Vai abrindo, abrindo, abrindo. Você sabe que eu tenho diversos sonhos de angústia com Caetano, em que eu peço para ele, pare de fazer isso, Caetano. Essa intertextualidade nos mata, e ele não diz nada.
né? Ele fecha o livro e sai de cena, porque assim, pesquisar Caetano é ter que lidar com essa multiplicidade de referências que ele traz, né? Musicais, literárias, na forma, canção de domínio público, coisa do universo da capoeira, coisa do universo do candomblé, coisa da infância dele no recôncavo, que a gente não tem acesso. Você não vai achar isso facilmente, porque é uma coisa que é informada por uma oralidade. Então, tem tudo isso, né? Para mim, é um disco que encanta, porque é um disco cheio de vida, acho que está no nome do disco. É um disco que foi gravado na meca de gravação de rock, na época. É um disco que traz grandes canções, ele está numa grande vocal performance e uma grande banda, né? Não tem como isso dar errado. Acho que a gente pode abrir, talvez. Alguém tem alguma pergunta, questão, comentário? Fala o microfone. Dessa que você fala da impossibilidade do transa, né? E eu escuto transa e abre para várias chaves de análise. Esse disco é, né, tudo e é impossível. De como me parece, me ressoa como uma reafirmação total de uma brasilidade, né? Acho que It's a Long Way é um samba de roda em inglês neo-bossa novista. Então, eu acho que é a minha música preferida do Caetano. E como ele traz essa miscelânea, né, de recortes. Então, tem o samba de domínio público, samba de capoeira, samba de roda, coisas da Nara, da segunda fase da bossa nova. Então, eu queria saber se você percebe também como um disco que ele fala, né, onde eu moro aqui, moro na Bahia, né, lá ela dá essa batata Ave Maria. Se você percebe esse disco como uma grande reafirmação de uma brasilidade. Eu sou Caetano Veloso, sou brasileiro e estou voltando. Me ressoa dessa forma, muito disco. Eu acho que ele no disco de 71 tem uma coisa de eu tô morto, né? Tô aqui, não queria estar aqui, né? Essa coisa de London, que era um texto em português que ele escreveu para o Pasquim, depois ele praticamente inverte para o inglês, grava a canção, né? E no texto do Pasquim, o tempo inteiro ele fala assim: eu vou bem, obrigado a ter que olhar para novas paisagens que eu não queria olhar. Tem umas coisas assim. Mas eu estou aqui agora, né? Indiferente ao que eu queria, mas eu estou aqui, né? Então, eu acho que tem uma postura muito da negação daquilo que ele está vivendo e de não querer estar ali e de se dizer morto, né? Aí ele volta no Transa com uma canção de abertura que diz You Don't Know Me. Sabe? You don't know me at all. E como é que ele vai se dar a conhecer? Fazendo essa trama de canções ali de um momento muito acalorado do debate sobre a música popular, que é justamente ali no final no meados dos anos 60, né? Tem o debate da revista Civilização Brasileira, em 66, né? Em que ele se coloca muito firme contra isso que é chamada a segunda onda da bossa nova, ou esse pessoal que vem da bossa nova, mas que está fazendo uma coisa bem nacional popular e de protesto, e ele fala: não, a gente tem que pegar o que João nos deu, e a gente já tem essa regra e esse compasso, e a gente tem que ir adiante, né? E é aí que sai a história da linha evolutiva, né? E quando ele grava Maria Moita, né, nessa canção, ele diz: eu estava pensando na Elis, assim, com sentimento, e talvez eu tenha sido um pouco injusto com essas pessoas. Então, assim, é interessante, porque You Don't Know Me, ele é meio uma resposta a esse debate, é como se ele passasse em revista toda uma tradição. Você não vai me conhecer, mas eu vou te mostrar aqui de qual linha evolutiva que eu venho, né? E aí ele joga todas aquelas referências lá, né? Que são inúmeras. A segunda faixa, que é 9 out of 10, é a que ele vai afirmar que está vivo, muito vivo, né? Sendo que no disco anterior, o tempo todo, ele está dando indicativo do contrário, né? Eu estou aqui, não queria estar aqui, estou morto, né? Está meio Clarice Lispector, né? Eu estou morto agora. E você tem, por exemplo, Triste Bahia, né? Que tem essa conversa com Gregório de Matos, que também foi exilado, ele altera os versos, isso dele alterar muda o sentido, abre para toda essa riqueza de canções de domínio público.
do recôncavo, ali com aquela circularidade, né, que tem gente que acha aquilo religioso, né, tem ali uma coisa meio ritualística, mas que é também a capoeira, né? Então eu acho que ele realmente assim tem uma afirmação de uma brasilidade meio assim, vocês não me conhecem, eu vou dizer para vocês quem eu sou. E aí ele vem com essa carga, né, cancional, que está o tempo inteiro citando o que é o cânone para ele, o que é um cânone muito particular também, né? Da Bahia, de Mucama com Feitor, sim. Que é uma coisa parte de tudo que ele fala, sim. Né? E para você ver como que isso já está, essa discussão racial no Caetano, isso já está desde sempre. Né, que o pessoal acha que não está, mas está. E o transa traz muito isso também. Né? E aí, no lado B, entra Beatles nessa conversa. Né? Você vai continuar tendo essa conversa com a música popular brasileira, mas tem os Beatles que ele vai dizer realmente assim que foi o que mais impactou ele no exílio. Né? Que ele ouviu muito o Álbum Branco. Pouca gente sabe que ele foi convidado, quando o Álbum Branco saiu, acho que pelo Oki de Souza, para fazer... não é bem traduzir, mas talvez fazer versões das letras. Isso foi publicado na época. Né? Tem toda uma relação com os Beatles aí também, que a gente acha que é circunstancial e não é. Eu já escrevi sobre isso também, de ficar buscando os Beatles na obra dele. Fernanda. Acho que talvez a gente pode começar, né, a se caminhar para a gente agora passar para o outro livro que a gente vai começar da noite, mas acho que a gente não pode encerrar, Márcia, talvez indicando o seu percurso, para onde está indo a sua pesquisa. Tem uma presença forte no transa que quase imperceptível, mas que não é, que é a da Gal. Né, e que tem sido seu objeto atual, objeto é a palavra horrível, mas a gente ainda usa, né, seu corpus de pesquisa atual no doutorado. Você comenta isso, né, como que a Gal fica aqui, você comenta isso aqui ainda já, quer dizer, não, ainda já aqui, que a Gal fica como essa, não sei se o termo é esse, mas porta-voz da Tropicália, ou porta-voz dessa mensagem do movimento tropicalista. Se a gente considera como um movimento, a Flora vai dizer que é um momento, enfim, mas tem essa, digamos, essa estética tropicalista. Né? A Gal fica segurando essa bandeira, segurando essa barra. Tocando a lojinha. Ela fica tocando a lojinha do tropicalismo. Eu fiquei muito interessada em Gal Costa, porque assim, Gal Costa não era uma pessoa de opiniões caudalosas como Caetano, né, de falar muito, de deixar a coisa escrita. Mas aqui e ali ela fala das performances e do que ela pensou e tal. E aí eu comecei a entender que tem alguma coisa que está ali que não é exatamente essa percepção que ficou cristalizada e que o Caetano contribuiu bastante para isso, como se ela fosse uma espécie de cavalo do Caetano, né? Assim, tudo que ela canta é meu, até quando não é meu também, né? E já no segundo disco dela, que é um disco que eles estão partindo para o exílio, e que já é um disco em que a questão do exílio dele, essa angústia vai aparecer de uma maneira psicodélica, né? Mas que eu gosto de dizer que é a catábase, né? Assim, é a bad trip, né? É a psicodelia que desce ao inferno e não volta, porque realmente é um momento em que é percebido que não há uma saída. Então tem muito ruído, é muito vocalize, às vezes fica só a voz ali insinuando a linha melódica, né? Nesse disco ele já fala. Né? Ele meio que, ali nas notas do disco, ele é como se ele estivesse apresentando a Gal Costa. Quer dizer, mas a Gal Costa não estava chegando para ele estar apresentando a Gal Costa. Né? Então eu comecei a achar muito interessante coisas, por exemplo, como o texto do Silviano, do Caetano enquanto superastro. Mas assim, você já tinha a Gal Costa colocando o corpo em cena. Por que ninguém olhou para a Gal Costa? Porque ela é mulher? Será? Porque ela não tinha opiniões caudalosas na imprensa? Quer dizer, ela está ali fazendo
uma revolução silenciosa, porque é no corpo, é na performance, e isso tá vindo essa onda da contracultura. Ela está indo junto com essa onda, que vai mudar a relação com o corpo, né, com os modos de ser e estar no mundo, as práticas. E ela, poxa vida, né, as Dunas da Gal, né, um dia teve um lugar em Ipanema que chamou as Dunas da Gal, né, e o Zé Simão vai dizer, né, que ela carregava uma cesta na cabeça e que na cabeça naquele cesto, na cabeça da Gal, todos os sonhos de uma geração eram carregados, né? Então eu fiquei muito interessada nos procedimentos dela, como é que ela está cantando, as capas dos discos. Quer dizer, eu acho que ela deixou tudo indicado na obra. Ela não é essa pessoa que tem grandes declarações, mas isso está colocado ali, né? E me interessei também pela parceria com o Jardes Macalé, que é o que eu estou investigando, né, no doutorado, e a presença dos poetas letristas, né? Torquato, Ali Salomão, Duda Machado, Capinã. Eu estou investigando essa colaboração, né? E é um manancial, tem muita coisa ali, e é muito interessante que parece que a Gal Costa hoje ela está sendo compreendida pelas cantoras trans, né? O trabalho das cantoras trans estão fazendo uma reatualização de coisas que ela fez lá atrás, né? O Índia. Você fala assim, olha, essas pessoas entenderam o que estava indicado lá atrás, né? Para você ver como que é um trabalho de longo alcance. A gente ainda não tem total compreensão do que foi feito. Então eu estou tentando tatear esse universo e ver o que vai sair daí, que eu ainda não sei o que é, não. Só para dar um exemplo do que você estava falando de pesquisar Caetano, trabalhar com a boneca russa, né? Hoje à tarde eu estava em reunião com o pessoal de iniciação científica, o Enzo estava lá, e uma aluna estava dizendo, uma pesquisadora, aluna estava dizendo que ela está estudando o Anjos Tronchos, né? Canção do disco mais recente do Caetano. E tem um momento que o Caetano cita uma morena bela. Passou totalmente despercebido por mim, essa Morena Bela. E ela falou, mas essa Morena Bela é uma canção do Jackson do Pandeiro. É uma canção, outra canção do Luiz Gonzaga, que tem tudo a ver com o momento de Anjos Tronchos em que o Caetano passionaliza, para usar o termo lá do Luiz Tati, a canção Anjos Tronchos, que é uma canção mais marcadamente temática. E eu falei, não tinha percebido isso, né? A gente vai descobrindo coisas ao longo do tempo também dessa boneca russa que é a obra do Caetano. Sim, na última resposta que ele me deu na entrevista, eu não tinha como saber, assim como quem leu a crônica das aulas de inglês dele não tinha como saber que ia virar London, London, ele diz coisas para mim que aparecem no disco. Eu não me lembro se é no Meu Coco ou se é no Anjos Tronchos. Mas, sabe assim, ele deve ter chegado do estúdio e botou coisa ali que você fala assim, caramba, eu já ouvi isso em algum lugar. Onde que foi? Nossa, na entrevista, o Caetano devia estar gravando o disco, e de fato estava mesmo, né? Então ele é essa pessoa, né? Todo lugar tem índice de alguma coisa. A gente tem que fazer papel de detetive para estudar Caetano. É interessante a gente fechar essa conversa falando do Transa, porque essa trilogia, o disco branco, 71 e Transa, só para lembrar que isso que eu estava chamando de inspiração dos jovens, hoje o Zé Ibarra lançou, né, um disco nas redes chamado Transe. Lógico que... Escovando o dente, né? Cada um que merece. Mas tem a inspiração, né? A inspiração está ali. Bom, não sei se alguém tem mais alguma pergunta, mas eu acho que só para a gente pegar o mote para comentar o outro livro que a gente está lançando hoje, Márcia. A Márcia, como acho que ficou claro, a gente tem uma conversa já de um bom tempo juntos. A gente lança juntos, né? A gente, junto com o Enzo, que também está aqui, a gente, quando o Caetano completa 80 anos, a gente pensa em fazer uma homenagem ao Caetano lá na UERJ. Estava todo mundo saindo da pandemia, o auditório lotado, foi incrível, todo mundo de máscara. E a gente fez o Lamber a Língua, Caetano 80, que foi esse livro aqui, né? Que é um livro hoje raríssimo. Eu vou esconder o meu. Mas aí a gente falou, fizemos um, vamos fazer o 2. Né? Que o 2 está aqui.
e é o que a gente está lançando aqui hoje também, o Lamber a Língua 2, que aí a gente já sai das homenagens, mas vai pensar a vocal performance, que é essa nossa, digamos, esse nosso mote que tem aqui, né, servido como guarda-chuva para muitos dos que estão aqui presentes, e a gente está lá batalhando na UERJ, toda semana se encontrando e trabalhando. Queria chamar a atenção disso, né, da parceria também com o Enio, que está aqui, que é o nosso parceiro que compõe esse tripé desse evento, o Lamber a Língua. A gente já está em produção o Lamber a Língua 3, né, e já estamos preparando o evento Lamber a Língua 4. Então, a gente vai continuar lambendo a língua todo ano. E é importante dizer também que o Leve está chamando atenção, sem modéstia alguma, no Brasil inteiro. Eu andei por aí com livro, no Nordeste, as pessoas me abordando, como é que faz para se apresentar lá. Eu falei, vai lá. A gente não tem dinheiro para mandar passagem de avião, mas querendo ir, a gente recebe. E já começam a surgir outras iniciativas baseadas no Leve, né? Eu estou indo para a USP na semana que vem falar no Seminário de Estudos e Escuta em Música Popular Brasileira, que está sendo tocado pela Sheila Diniz, que fez a orelha do meu livro. Ela também foi da minha banca. E ela falou, eu estava na aula inaugural, e ela dá deferência ao Leve. Ela falou, não, eu fui abordada por 2 alunos que perguntaram por que a gente não faz isso aqui, né? E também está fazendo as audições. Eu fico muito feliz, porque eu acho que o nosso tijolinho no muro a gente colocou. A gente fica orgulhoso. Queria dizer o nome dos autores do Lamber a Língua 2. Temos alguns aqui, né? É importante colocar os óculos. É importante a parceria. Eu acho que você começou a sua fala falando disso, Márcia, e a gente, de fato, o Daniel falou isso lá essa semana no Leve, de fato, a gente que trabalha na universidade pública não consegue fazer nada sem parceria. Agradecer de novo ao Renato a parceria, agradecer a Casa Disse, né? A gente tem texto... Hã? Vamos embora. A gente tem textos da Carolina, da Ana Carolina Kolbe, do Bernardo Oliveira, temos texto da Carla dos Santos e Silva Oliveira, Davi Santos, do Enio, que é o nosso co-organizador do evento e do livro, Fabiana Basílio Farias, nossa especialista em Islã, tudo que eu penso sobre Islã. Fabi, me dá um socorro aqui. Do Gabriel, que não está aqui hoje porque está doente, do Leonardo Crespo, está aqui, um texto meu, Liene, também está aqui, né? Está aqui a Liene, a Marcela, que é a nossa parceira também incrível. Dizer de novo, registrar isso. A Marcela, ano passado, isso que a gente pensa também muito no Leve, que é a questão da formação, né, de alunos e de pesquisadores em canção popular. E a Marcela é de literatura inglesa, mas a Marcela tem desenvolvido um trabalho incrível de formação, né, Fernanda, lá na UERJ, de audição de discos. A Marcela fez um seminário ano passado numa turma de graduação, em que os alunos, no final, apresentaram seminários analisando performances de vídeo, performances de gravações de vídeo, e de performances de artistas pop de agora, contemporâneos, que eu não conhecia, porque a gente vai envelhecendo e vem os novos, né? Os alunos da Marcela já estão aí se preparando, então Marcela é uma parceira incrível também, né, lá na UERJ. O Marcelo Reis de Melo, Márcia Fraguas, a Patrícia Bastos. E quero destacar de novo aqui a presença da Fernanda. A Fernanda sempre foi uma inspiração para mim, ela sabe disso. A Fernanda tem um texto no Lamber a Língua, não, no Palavra Cantada 1, que é um texto em que ela analisa o Pipoca Moderna, do Caetano Veloso. E esse texto mudou minha vida, assim, definitivamente. Porque lá... Não é verdade? E a Fernanda lá, ela perguntava como fazer o aluno gostar de ler poesia. E essa é uma pergunta que para mim sempre me moveu. E ela vai fazer sugestões ali a partir da leitura, da escuta dela do Pipoca Moderna do Caetano. Vou falar uma coisa, Fernanda.
Viva a Cláudia! Viva a Cláudia! Ô, Fernanda, essa tua pergunta é fundamental, né? Como gostar de ler poesia, né? Quando a gente vê a lista da Folha de São Paulo de críticos que não aparece poesia, né? Aí eu fico perguntando, essa crítica não lê poesia? A gente está perguntando isso dos alunos, e essa crítica? Cadê a poesia, né? Então, essa é uma pergunta assim urgente, eu acho. Que nos mobiliza. Então, obrigado pelo texto. Acho que a gente pode, então, né, encerrar essa parte aqui de conversa. Agradecer demais, Márcia, sempre a parceria, agradecer a presença de vocês, agradecer a presença dos autores, né, do livro. A gente vai lá para fora, conversa, bate um pouquinho de papo. Agradecer de novo ao Renato demais, a parceria. Tem uma merenda, isso é bom. Vamos merendar juntos. E boa noite, gente.